A paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Nunes, terceiro coordenador da EBD e também coordenador do SECOM, Centro de Capacitação e Orientação Ministerial da IEADIO. Estamos aqui para mais uma pré-aula e eu quero fazer aqui o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e também ao pastor Josias Rosa, nosso coordenador geral da EBD da IEADIO. Hoje, lição número 4, que tem como tema Quando se vai a glória de Deus. Nessa lição, nós vamos abordar a visão que Ezequiel tem no ano 591 antes de Cristo. E o texto da leitura bíblica em classe que vai contar essa visão está em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, também no capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e também no capítulo 11, versículo 22 ao 25. Então vemos que este acontecimento, essa visão que Ezequiel tem, foi no ano 591 antes de Cristo. E essa visão ele vai ver que a glória de Deus foi embora do templo. E esta visão acontece exatamente 4 anos antes da invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, que era dos muros, e também destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Quem está reinando é o ímpio rei Zedequias, que já aprendemos em outras lições, que ele era filho de Josias, mas não se parecia com seu pai. Era um rei ímpio que trouxe para Jerusalém o paganismo e a idolatria. A introdução aqui, nós vamos ver o comentarista, pastor Ezequias Soares, que é o pastor presidente da cidade de Jundiaí, um grande teólogo e também comentarista de várias lições da escola bíblica dominical. Ele vai falar que a respeito desta glória que foi embora e que Deus prometeu a Moisés. Está lá, ele vai citar o texto de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que Deus vai dizer a Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Essa promessa feita a Moisés, ela é condicional, não incondicional. E ele estaria no meio do povo, presença essa e glória essa que Moisés queria com ele, a ponto dele dizer: não me faça subir daqui se a sua presença não for conosco. Mas esta glória em evidência aqui, que vai muito além da presença, é que vamos destacar e esclarecer aqui a respeito desta glória, e o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Tópico 1, sobre a glória de Deus. Aqui, nós vemos que nesse texto e nos demais textos veterotestamentários, o hebraico usado para a palavra glória é o hebraico kavod, que quer dizer literalmente peso. É esse o hebraico que vai ser usado em todo o Velho Testamento, quando vai falar desta glória que vemos que Ezequiel vai ver saindo do templo, que esteve no templo e agora está indo embora. E vemos que é muito falado no meio dos irmãos a palavra, até mesmo no ambiente litúrgico, a palavra Shekinah. Em várias pregações vemos esta palavra sendo dita a respeito desta glória de Deus, essa presença de Deus no meio do templo, até mesmo hoje na igreja contemporânea.
E esse Shekinah, esta palavra Shekinah, que também é do hebraico, que quer dizer morada, ela não está nos originais, porque a palavra Shekinah fazia parte da tradição oral. Ela era dita, mas não havia sido escrita. Então, nós vemos que ela foi escrita já na era cristã, no ano 5, depois de Cristo, esta palavra Shekinah no Talmud, que vai agora tornar escriturístico esta tradição oral que agora temos acesso. Então esta palavra chamada Shekinah, ela é mais usual no meio litúrgico do que a palavra Kavod, que está no original. Como sabemos, o Velho Testamento foi escrito em hebraico na sua totalidade, tendo apenas alguns nomes em persa, egípcio e também alguns textos de Daniel foram escritos em aramaico, mas quase na sua totalidade o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o hebraico usado para a palavra glória de Deus é Kavod. Subtópico 2, a glória de Deus. Nós vemos que esta glória, ela se manifesta primeiramente no tabernáculo, quando Moisés foi fazer a dedicação do mesmo ou a inauguração do tabernáculo, que era um projeto celestial. Moisés recebe de Deus o projeto e tudo como Deus havia falado a Moisés, ele faz. E na inauguração do tabernáculo, a Bíblia vai nos dizer, e o comentarista traz esse texto de Êxodo capítulo 40, versículo 34 e o 35, dizendo que a nuvem do Senhor baixou sobre o tabernáculo e a tenda da congregação foi cheia da glória de Deus. E Moisés não conseguiu adentrar a tenda da congregação, porque a glória de Deus invadiu aquele lugar. É o primeiro texto que vemos que a glória de Deus, ela realmente desce sobre a terra e desta vez sobre o tabernáculo. Nós vamos ver também que na inauguração do templo, porque o tabernáculo esteve com o povo de Israel desde a sua construção no período do deserto, passando pelo período das conquistas, onde o povo ainda era nômade e andava com o tabernáculo e montava em lugares aonde eles paravam. Então, ali, o tabernáculo abrigava esta glória de Deus, aonde ele era montado. Esta glória estava sobre o tabernáculo, em particular ali no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. Mas, passando o período dos juízes, chega agora o período monárquico. Não é mais a teocracia, mas agora a monarquia. E no período do terceiro rei das 12 tribos, porque o primeiro rei é Saul, o segundo Davi, teve um rei entre Saul e Davi, que é o rei Isbosete, mas não foi rei das 12 tribos, reinou em uma pequena parte, tendo também Davi influência sobre aquela parte que estava sobre o seu governo, mas na história está realmente Saul, Davi e por terceiro Salomão. No reinado de Salomão, ele então constrói o templo. E agora então a Arca da Aliança, ela sai debaixo da tenda para ir para dentro do templo, no Santo dos Santos. E a glória de Deus estava naquele lugar. E na inauguração do templo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, que diz: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu
consumiu o holocausto, e a glória de Deus encheu o templo. Versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória de Deus encheu a casa. Então veja que agora a glória não está sobre o tabernáculo, mas a glória de Deus está sobre o templo em Jerusalém, construído por Salomão. Esse primeiro templo era algo estrondoso, algo magnífico, lindo, feito por Salomão. Davi desejou construir, mas não pôde, mas agora o seu filho Salomão construiu um templo magnífico, que era uma das 7 maravilhas, fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja que ele realmente era lindo, dava para se ver de longe, pois era grande, imponente e tinha muito ouro, prata e assim por diante. E na sua inauguração, a glória de Deus desce sobre o templo, que enche o templo feito por Salomão. Este é o primeiro templo. E também, aqui o comentarista, pastor Ezequias Soares, vai citar mais um texto bíblico, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, que vai nos falar a respeito que os levitas, enquanto eles estão todos aparelhados, com as trombetas em mãos, tudo pronto para o culto, de repente a glória de Deus desce, de modo que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. E também vamos ver no capítulo 7, e o versículo 12, Deus vai falar a Salomão: eu escolhi este lugar, falando a respeito do templo, como moradia, como aonde a presença de Deus estaria. É Deus falando com Salomão. Versículo 15, os meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus escolheu aquele lugar para que a sua presença, a sua glória estivesse sobre o templo. Então vemos que realmente a glória de Deus estava sobre o primeiro templo, construído por Salomão. Coisa linda era este templo, e não era só bonito, ele era cheio da glória de Deus. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Nós vemos que no contexto, se você voltar ao capítulo 8, a leitura começa no capítulo 9, mas se você voltar no capítulo 8, você vai ver como estava Judá. Está falando a respeito de Jerusalém. Essa visão diz a respeito de Jerusalém, porque em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, e ali, em Jerusalém, estava o templo. Nós vamos ver no capítulo 8 que a idolatria e as abominações que foram trazidas pela cúpula da religião judaica ali para o templo de Jerusalém. São coisas terríveis. A Bíblia vai falar de imagem de ciúmes, animais abomináveis, répteis, mulheres chorando por Tamuz, homens adorando o sol, e assim por diante. Era um paganismo, um sincretismo religioso, a mistura do santo com o profano, porque ali era um lugar santo, eles estavam misturando com coisas pagãs, com a idolatria dos povos ao redor e também dos povos que estavam dominando
em particular aí os babilônicos, e também não só o panteão babilônico que eles estavam trazendo a liturgia para o templo, mas também aí uma influência do Egito. Vemos nos animais abomináveis em relevo nas paredes e também os répteis. Então, vemos que este é o contexto. E o rei Zedequias, que está reinando, é um rei ímpio, como já falamos, e ele deixa entrar tudo isso em um lugar sagrado, que foi consagrado ao Senhor. E vemos que o cálice da ira do Senhor chegou ao seu limite, e agora o juízo de Deus virá para a casa de Judá. E nesta visão, nós vemos que Ezequiel, ele vai citar nos textos que estão na leitura bíblica em classe, a primeira coisa que ele vê em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, é que a glória de Deus, esta glória que desceu na inauguração, agora ela sai da arca que está no Santo dos Santos. Ezequiel vê ela saindo do seu lugar, aonde lhe era peculiar. Segundo, em Ezequiel, no capítulo 10, ele vê que esta glória está à entrada do templo. E depois, ele vê esta glória agora na porta oriental, no átrio do templo. E por quarto, no capítulo 11, versículo 23, ele vê esta glória saindo dos limites do templo e também da cidade. E ela vai lá para os montes. E o comentarista, pastor Ezequias Soares, vai dizer que ela está sobre o Monte das Oliveiras. É evidente que mesmo falando das abominações do capítulo 8, Ezequiel vai escrever, Ezequiel capítulo 8, versículo 4, ele vai afirmar: eis que a glória de Deus Israel estava ali. Até esse momento, a glória de Deus está ali em Jerusalém. E veja que isto acontece exatamente 4 anos antes da invasão e destruição do templo de Jerusalém. A glória de Deus vai embora. Vamos então aqui comentar a respeito disso, a respeito da invasão do templo no ano 587, 4 anos depois da glória de Deus ir embora. Porque o que tem que ficar entendido nesta lição que Ezequiel está nos passando aqui, com esta visão, é que Deus avisa antes de acontecer, o povo de Judá, a glória de Deus foi embora e o templo ficaria sem esta proteção. Não há aqui um dualismo entre Deus e Nabucodonosor. Deus é invencível, Deus não tem inimigos, um inimigo, um oponente forte o bastante para lutar contra ele. Por isso que Isaías vai escrever em Isaías 43 e 13, a parte B, dizendo: operando eu quem? Ele pergunta quem? Quem pode impedir? Ele não tem inimigos. Não tem alguém que possa impedir os planos de Deus. Então não há esse dualismo, mas Deus permite que Judá passe por essa destruição, não só da cidade, mas também do templo, que era o orgulho do Reino do Sul e também de toda Israel. E veja que Nabucodonosor, ele destrói um templo, mas esse templo já não tem mais a glória de Deus. A glória de Deus já tinha ido embora 4 anos antes. E tem uma coisa importante a se destacar aqui,
que não é Nabucodonosor que tira a glória de Deus do templo, mas são as atitudes daqueles que estavam em Jerusalém, advertidos por Ezequiel, advertidos por Jeremias, mas não ouviram. Foram as suas atitudes que deixaram o templo nessa situação, uma casa desolada, sem a presença de Deus. Tópico 3, sobre o segundo templo. Nós vemos aqui, o comentarista vai falar do rei Ciro, da Pérsia, que baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539. Os judeus consideram a primeira leva sendo no ano 609 a.C. Então, portanto, 70 anos depois, Ciro assina um decreto para que eles retornem à sua terra natal. E é com muita alegria que o salmista escreve o Salmo 126, falando a respeito desse retorno. E no verso 3 ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eles estão retornando para Jerusalém e para a sua terra. E o rei Ciro, ele vai assinar esse decreto. O rei Ciro é um rei persa. E ele foi profetizado 150 anos antes do seu nascimento por Isaías. Está lá em Isaías 44 e 28. Isaías vai chamar Ciro pelo nome e vai profetizar a respeito deste rei, que realmente ele seria usado por Deus para a libertação do seu povo. 70 anos haviam passado. E para os irmãos entender, os impérios que a Bíblia menciona, primeiro o Império Egípcio, segundo o Império Assírio, terceiro, Império Babilônico, que é esse que leva Judá cativo. Os assírios, que vêm antes deles, levaram Israel em 722 cativos para a Síria. Agora, a Babilônia, no ano 605 a.C., leva o Reino do Sul, Judá, para a Babilônia. Passou 70 anos. Agora o império em evidência são os medos e persas. Os medos se uniram com os persas e fizeram um só exército para derrotar os babilônicos. Depois do império medo e persa vem o império grego. E depois do império grego vem, então, o império romano, que é o último, que vem até a era cristã, próximo aí da Idade Média. Então veja que Dario e Ciro, eles derrotam o Império Babilônico, sendo Dario medo e Ciro persa. E Ciro, quando está reinando, ele assina um decreto para que Judá retorne a Jerusalém. E no seu decreto de libertação inclui aí a reconstrução do templo em Jerusalém. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 ao 21, e também em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e o 2. O segundo templo, conhecido como o templo de Zorobabel, porque foi ele que comandou esta construção. Nós vemos, lendo o livro de Ageu, um profeta menor, nós vamos ver que ele não tem o mesmo esplendor do primeiro templo. A sua arquitetura não é como a do primeiro, mas também é lindo. E vemos que a data da sua construção dá início em 516 a.C. A dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa não dava para comparar com o templo de Salomão. Está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 3. Este é o segundo templo. E daí nós vemos que este mesmo segundo templo está aqui no subtópico 2, falando a respeito do templo de Herodes. Herodes Magno, ou Herodes o Grande, que é pai dos outros Herodes,
nós vamos ver que este Herodes, ele vai, no ano 15 antes de Cristo, iniciar uma reforma, não o terceiro templo. O terceiro templo é escatológico, é para frente, ainda não aconteceu, mas é uma reforma do segundo templo. Isso não pode confundir, que às vezes alguém diz que o templo de Herodes seria o terceiro templo. Não, ele é uma reforma do segundo. Ele vai dizer aos judeus que aquele templo não está de acordo com a glória do primeiro e vai tentar fazer uma reforma e também vai conseguir deixar esse templo como um cartão postal de Jerusalém, como a Bíblia vai falar nos evangelhos várias vezes a respeito do resplendor desse templo de Herodes. E vemos que esse templo, Ageu vai dizer no capítulo 2, versículo 9, no livro que leva o seu nome, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E alguém vai dizer, mas o Senhor ensinou aí que em beleza, estrutura arquitetônica, investimento em ouro, prata, ele não ultrapassou o primeiro. Mas que glória é esta que Ageu está falando? E Ageu, só para os irmãos terem uma ideia, ele escreve falando a respeito disso mesmo, que as pessoas estão menosprezando o templo. E ele vai dizer que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Há várias linhas de pensamentos a respeito desse texto de Ageu 2 e 9, falando a respeito desta segunda casa, mas não vamos nos deter nestas linhas de pensamentos, correntes teológicas, mas eu quero me apegar aqui ao pensamento do comentarista, pastor Ezequias Soares, que ele vai fazer um comentário a respeito de uma dessas linhas de pensamento, muito importante, é que esta segunda casa recebeu, porque eu disse que o templo de Herodes é o mesmo segundo templo reformado por Herodes, mas é o mesmo templo. Este segundo templo recebeu a pessoa de Jesus. Era o Deus encarnado. E João vai escrever no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 14, dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus, através de Jesus, a glória tinha ido embora, lá em Ezequiel, no capítulo 9, 10 e 11. Mas agora na pessoa de Jesus, o céu toca a terra, o atemporal toca aquilo que é temporal. Deus se fez carne e ele adentra ao templo, tem mais uma, ali ele também prega. Veja que o ponto de vista do comentarista, muito importante, ele diz que é maior do que a primeira, porque este templo recebeu o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é este o ponto de vista muito importante dentro das linhas de pensamentos a respeito desse texto, e ele destaca esta linha de pensamento porque foi no templo de Herodes que Jesus vai adentrar. Mas Jesus mesmo vai falar a respeito desse templo. Estamos adentrando agora aqui no tópico 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Jesus mesmo vai dizer que este templo seria destruído. Eu destaco aqui Lucas 11, 31, que diz, eis aqui quem é maior do que Salomão. E Mateus 12, 6, está aqui quem é maior do que o templo. E ele vai dizer também, em Mateus 24, 2, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, falando a respeito desse templo. O orgulho dos judeus estão com seus dias contados, mas agora não precisa mais do templo
para que a glória de Deus esteja na terra. É isso que Jesus está dizendo, que agora Ele é a glória de Deus na terra. E veja que em Mateus 23 e 38, e também no 39, Jesus vai dizer que aquela casa ficaria deserta e que ele não colocaria mais os pés ali. Ele está dizendo, a glória vai embora de novo, porque eles não quiseram a glória. Eles rejeitaram a glória. E vemos que a presença, subtópico 3, a presença de Deus hoje, nesse momento, nesse período, vendo que no ano 70 da Era Domini, Tito invade Jerusalém, a mando de Nero, o imperador Nero, destrói a cidade, destrói o templo de Herodes. Realmente, como Jesus falou, não há pedra sobre pedra que fique. Uma destruição total em Jerusalém. Aonde a presença de Deus está, aonde esta glória de Deus que desceu sobre o tabernáculo, e Moisés não conseguia adentrar ao tabernáculo, aonde no capítulo 7, segundo Crônicas, a glória de Deus desceu e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Agora o templo já não mais existe, nem o de Salomão, nem o de Zorobabel, nem a reforma de Herodes, não tem mais nada disso. Aonde a presença, a glória de Deus está. E vemos aqui o comentarista sendo feliz na sua colocação, dizendo que esta glória de Deus, que Deus enviou à terra, que é o seu Filho, ele morre na cruz do Calvário, e ele fala em grego, dá as suas últimas palavras, tetelestai, está consumado, está pago. Neste momento, ele se entrega ao Pai. E neste momento a terra treme, o sol se esconde, sepulcros se abrem, alguns ressuscitam, é o que os textos dos evangelhos dizem. E o mais importante, o véu do templo, que separava o santo dos santos dos santos. No santo dos santos estava a glória de Deus, aonde era o seu lugar peculiar para o judeu. Agora está franqueada, é tipo o que o escritor aos Hebreus escreve, que ficou franqueada a entrada ao santo dos santos. Agora, eu e você carrega esta glória por onde quer que você vá. A glória de Deus está sobre você. Você teve acesso ao Santo dos Santos, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E você teve acesso a este lugar maravilhoso. E isto aqui, irmãos, não é uma apologia contra o templo. Não, o templo, porque é importante dissecar entre templo e igreja. E alguém vai dizer, igreja somos nós? Não, igreja, como já quer dizer a etimologia da palavra, é eclésia, uma reunião, uma assembleia, um conjunto de pessoas que estão reunidas para cultuar a um único Deus. O templo não é a igreja, mas o templo é importante para a igreja. O templo não é a igreja, mas aquele que é a igreja vai ao templo. É um paradoxo. Então vemos que a igreja vai ao templo, e o templo é importante porque ali se cultua, ali se ora, ali adora a Deus, ali recebe bênçãos de Deus, ali agradece a Deus por tudo quanto Ele tem dado. O templo, tanto no Velho Testamento como no Novo, ele é importantíssimo.
tanto no Velho Testamento como no Novo, nós vemos a importância da reunião desta igreja. E esta reunião que começa lá na casa da mãe de João Marcos, em Jerusalém, onde abriga o primeiro abrigo da igreja primitiva, e depois na casa dos irmãos, e depois, posterior à perseguição, vem os templos. Isto é importante para reunir o povo de Deus, para cultuar, para adorar, para agradecer esse Deus maravilhoso a qual nós servimos, e trouxe para dentro de nós a glória de Deus. Você é habitação da glória de Deus. Hoje nós somos templos e habitação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz que nós somos templos do Espírito Santo. O véu já se rasgou, tivemos acesso à glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. E que nós possamos aprender com Judá, que Ezequiel tem essa visão a respeito deles, que a glória de Deus iria embora, por conta da atitude deles. Porque a nossa atitude pode atrair a glória de Deus, mas também pode mandar a glória de Deus embora. E aprendemos também que esta glória de Deus em nós é condicional. E vemos que Deus fala a Salomão: Salomão, se você permanecer fiel como seu pai, todas as promessas que eu tenho feito vão continuar se cumprindo. E se cumprindo, e se cumprindo. As promessas de Deus são condicionais à nossa fidelidade a Ele e à sua palavra. Deus abençoe a todos os irmãos, tenham todos uma boa aula. Eu agradeço novamente o nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e também pastor Josias Rosa, nosso coordenador geral da IBD. Deus abençoe, foi uma honra, foi uma alegria estar mais uma vez para juntos meditarmos e aprendermos a respeito da maravilhosa palavra de Deus. Meu abraço a todos, Deus abençoe.